Olá! Desde 31 de janeiro deste ano, está em vigor um decreto do presidente Lula que concede poder de polícia à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Mas o deputado Nicolete, do União Brasil de Roraima, entrou com um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto. Ele argumenta que a medida extrapola a competência do Poder Executivo ao criar uma espécie de polícia legislativa dentro da FUNAI, atribuindo a ela poderes que vão além dos permitidos pela Constituição. A Frente Parlamentar Agropecuária argumenta que o decreto também prevê destruição de bens utilizados em infrações contra terras indígenas. Outro ponto é que os agentes também poderão fechar instalações particulares envolvidas nessas infrações. Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no Câmara Debate o deputado Nicolete. Aqui conosco também o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Muito bem-vindos, deputados. Eu queria começar com o deputado Nilton Tato para entender melhor o teor desse decreto do presidente Lula. Primeiro é um prazer estar aqui, Mariana, na TV Câmara. Prazer, deputado Nicolete. E o que fez agora, o presidente Lula fez, foi regulamentar aquilo que já está previsto na lei de 1967, quando foi criada a Fundação Nacional do Índio, na época. Agora a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então não tem nada de ilegal, o poder de polícia dado agora através desse decreto, do que aquilo que já estava garantido na lei criada lá atrás. Mais recentemente, evidentemente, foi aprovado inclusive um projeto autorizando inclusive o porte de arma para os servidores da FUNAI, do ICMBio e da FUNAI, do ICMBio e do IBAMA, tá? Então, como você já tinha esse poder de polícia garantido na lei quando criou, mas sempre teve uma discussão que necessitava de regulamentação. Então teve inclusive uma ação do próprio STF, uma DPF, onde o ministro Barroso obrigou, na verdade o presidente Lula está seguindo uma DPF, tá? Que é a arguição de preceitos constitucionais, tá? Obrigando o próprio executivo a regulamentar aquilo que estava previsto na lei. Então, do ponto de vista legal, tá? Então, constitucional, tá? Tem legislação e tem um mandato, uma decisão do próprio STF obrigando o executivo a fazer esse decreto. Então, isso a gente tem do ponto de vista legal. Do ponto de vista prático, acho que todos aí acompanham a necessidade de que os agentes, então, a terra indígena, que é propriedade da União, portanto, é do Estado, do governo, tá? De usufruto exclusivo para os povos indígenas, e cabe à União, cabe ao governo, através do seu instrumento, que é a FUNAI, proteger aquela terra e proteger aquele povo que está ali dentro, aquela comunidade. Então, qualquer um que entra lá dentro para cometer qualquer crime lá dentro, que invada aquela terra, que seja para roubar recursos que são de uso exclusivo dos indígenas, tá? É necessário que o Estado proteja. E o Estado protege de que forma? Através do seu organismo para cuidar, que foi criado especificamente para cuidar da terra indígena e cuidar da comunidade indígena. Então, por isso que o STF colocou essa necessidade, essa obrigatoriedade para que o Executivo resolvesse esse problema na regulamentação da própria lei que criou a FUNAI na época, que já dava o poder de polícia. Deputado Nicolete, bem-vindo de novo. Se houve essa determinação do Supremo para que houvesse uma regulamentação, qual é a preocupação do senhor e também das pessoas que estão aí da sociedade rural brasileira, por exemplo, que emitiu uma nota falando que estava preocupada? Então, Mariana, nobre colega Nilton Tato também, o que a gente está vendo hoje é um decreto que ele acaba indo além
dos limites legais. Nós temos o poder de polícia administrativo, que isso é normal, isso aí no Código Tributário Nacional vem evidenciado que toda administração pública ela tem esse poder de polícia às suas instituições, para limitar ou então fazer com que alguma pessoa faça aquele ato. E o que nós temos aqui nesse decreto é algo que vai além desses limites, causando até um certo abuso de autoridade. Eu vou explicar. No decreto ele vem falando que a FUNAI ela não vai apenas cuidar dos territórios indígenas, e sim, através de uma portaria, ela pode estender para qualquer tipo de terra, propriedade privada, que venha a entender pela FUNAI, nessa portaria, que se faz necessário para preservar os povos indígenas. Isso vem no decreto. Se a gente lê o decreto vem dizendo. Então, através de uma portaria, você vai poder entrar na fazenda de um fazendeiro e dizer, não, essa terra aqui para mim está sobreposta a uma terra indígena, não houve demarcação, há um conflito entre terras, mas eu estou agora prendendo aquele trator, aquele maquinário agrícola e vou levar ele. Se eu não conseguir levar, eu vou queimar ele, porque no decreto diz que pode o quê? Inutilizar aquele bem, se não for possível removê-lo. Então há sim... Mas não se ele estiver na terra indígena? Eu estou explicando. Terra indígena é o momento que você tem o poder de polícia administrativo, que não é uma atividade policial. O que vem nesse decreto é a extensão por portaria de qualquer propriedade que se faça necessária para preservar os interesses dos povos indígenas. Então criou-se o quê? Uma abertura muito grande e isso com certeza veio a mexer com o pessoal do agro. Por que o agro é contra esse decreto? Porque o agro está se sentindo agora, no momento onde há a questão do marco temporal ainda não definido pelo STF, nós aprovamos a lei do marco temporal, mas o STF ainda está ali suspensa a decisão. Então, cada vez mais demarcações de terras indígenas. Eu venho de Roraima. Roraima nós temos cerca de 3 terras indígenas a serem demarcadas lá. Então, hoje com esse decreto, a gente fica na mão da FUNAI, com a FUNAI dizendo, ó, essa propriedade rural está em cima de uma terra indígena. Eu vou lá interditar ela. Então, hoje isso é além dos limites legais e com certeza isso é uma polícia administrativa. Porque cabe a atividade policial aos órgãos do 144 da Constituição. Então, se ela quer realmente fazer dissuasão, tirar alguém da terra indígena, ela tem que o quê? Procurar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, através do Ministério da Justiça, que são as forças realmente policiais, que podem utilizar uma força. Porque no decreto também vem dissuasão de pessoas. Dissuasão para a gente o quê? Tirar aquela pessoa, de alguma maneira. Será que aquele servidor da FUNAI está preparado para tirar alguém? Será que isso está dentro da legislação? Eu acredito que não. Deputado Nilton Tato, afinal de contas, o decreto fala em terras indígenas, que eles vão atuar como polícia em terras indígenas, ou eles poderiam entrar também nas propriedades particulares? Evidentemente que o Estado, e aí nós estamos falando o poder público, e a FUNAI com o poder de polícia, ela vai saber se aquela terra está em processo de demarcação. Se ela foi declarada e não está demarcada, em nenhum momento você vai ver, né, como ocorre com outros órgãos do Estado, que vai chegar lá e vai destruir um equipamento se tiver um trator de uma terra que está em debate. Esse risco não tem. O risco que tem é numa terra indígena declarada e que de repente tem um grileiro lá em cima, alguém que ocupou aquela terra ilegalmente lá atrás e que, portanto, está em discussão no processo judicial e, na maioria das vezes, aliás, em todos os casos, a comunidade indígena corre risco de vida. Corre risco de vida. Porque você não tem a presença do poder público atuando e o que a gente tem é, às vezes, milícias particulares agindo, né, com violência para comunidades indígenas. Me cita um caso onde você teve o poder público, poder de polícia do poder público, ou mesmo dos indígenas, que provocou violência nesses casos. O que a gente olha todos os dias é o contrário. Então, o que carece é ter, nesse sentido. O que a gente vê como comum, é só a gente olhar o que aconteceu com os Yanomami no governo do Bolsonaro, tá? Que a gente viu nos Munduruku, tá? O que é? Você quer que os agentes da FUNAI, que vão lá tirar
milícia organizada, narcotráfico lá dentro, que eles vão com uma caderneta, com papel e uma caneta para tirar as pessoas que estão armadas lá, ou mesmo as milícias particulares, em muitos lugares. E deputado Nicoletti, não é bom botar o nome do agro como um posicionamento do agro. Uma coisa é determinadas entidades ou determinadas lideranças que falam em nome do agro, porque é muito ruim para o agro não aceitar que, de repente, comunidades indígenas sejam protegidas pelo poder público, com o seu instrumento, com a sua instituição responsável para cuidar da terra e dos indígenas. Gostaríamos nós, branco, que não precisasse de existir nem a FUNAI, se tivesse garantido o direito ao território deles. Mas não foi assim ao longo da história. E não é assim a dificuldade. Você mesmo sabe como que é lá em Roraima, tá? E aí, no entanto, achar que de repente a FUNAI, porque vai ter o poder de polícia, que é constitucional, que está garantida na lei que criou a FUNAI, tá? Que o STF obrigou, inclusive, o presidente a soltar um decreto para regulamentar, para dar mais clareza, que acha que, de repente, em um lugar onde ainda, de forma pacífica, está se debatendo se é a terra indígena ou não, porque tem todo um procedimento para poder demarcar a terra indígena, tem um procedimento, tem estudos, tá? Antropológicos, ambientais, né? Entendeu? Sério, que tem um espaço para o contraditório. Se naquele momento que não está resolvendo, alguém está lá fazendo uso de agricultura, estou falando de agricultura ou mesmo de produção de gado, mas se estiver roubando madeira, né, de forma ilegal, que às vezes ocorre, aí precisa ter ação de polícia. Precisa ter, se está cometendo crime. Então, quando se comete crime, nós estamos falando do poder de polícia da FUNAI para combater o crime. O crime. Está muito claro lá no decreto, o crime. É só ler o decreto, de cabo a rabo, combater o crime. Dentro da terra indígena e contra os povos indígenas dentro da terra indígena. Se ela está em processo de demarcação, tá? Não vai destruir nada, porque por enquanto não é crime. É combater o crime. Então, quando não quer esse decreto e usa esse argumento, é porque não quer fortalecer a instituição que é responsável para cuidar dos povos indígenas. Eu queria só complementar, esse decreto do presidente Lula não seria justamente uma forma de dar algum tipo de defesa para os indígenas, que alguns deles até foram assassinados? Então, eu começo falando aqui que o presidente Lula quer desarmar os policiais. Então, quem quer desarmar o policial que está lá na ponta para proteger a sociedade, vai querer armar uma polícia, dizer que vai proteger os indígenas? Hoje eu já falei, o artigo 144 tem todas ali as forças de segurança pública. Polícia Federal, que é competente para isso, o Exército Brasileiro, que é a emenda constitucional 97, com os crimes transfronteiriços, com os crimes ambientais também atua em áreas indígenas também. E o que a gente também fica triste aqui, porque os indígenas estão morrendo, continuam morrendo. Né? Hoje o portal de transparência, infelizmente, do governo federal não demonstra isso. A partir de 2023, houve um aumento de 6% da morte dos Yanomamis. Apesar do governo Lula mandar milhões e milhões em cestas básicas, eu estou em Roraima e acompanhei todo esse processo. Então o indígena Yanomami, que ele está lá numa comunidade isolada, ele não come arroz, não. Ele está pegando aquela cesta básica e está descartando no rio, ou está dando lá para o garimpeiro, de repente, que está ali do lado dele. Né? Cadê a proteína animal? Cadê realmente aquela infraestrutura para desnutrição que a gente tem lá hoje das crianças indígenas? Então, não se viu um governo Lula preocupado com o indígena lá no norte do país, não. Eu te falo porque eu estou lá e estou conhecendo da matéria. E a gente também aqui queria dar um exemplo sobre essa questão do poder de polícia. Vamos lá, vamos dizer que um policial rodoviário federal, Nicoletti, que eu trabalhei lá na BR-230 Transamazônica, onde você tem Rorópolis, Placas, outros municípios, que a rodovia ela é de barro, é estrada de chão, que você não tem infraestrutura. E você apreende um veículo na PRF. Na PRF, eu sou uma autoridade, eu apreendi aquele veículo, documento atrasado, teria que recolher aquele veículo. Ou então qualquer outra medida administrativa. Será que a PRF vai queimar aquele veículo se não conseguir tirar dali aquele veículo? Será que eu tenho autorização para isso? Muitas das vezes eu esperei 20 horas um guincho chegar para me levar aquele veículo. Então, o exemplo que eu quero dar é o seguinte, um decreto que diz, pode destruir, pode inutilizar qualquer equipamento
que você pegar em terra indígena ou através de portaria uma terra não indígena. Isso é um desrespeito à legislação, um desrespeito às pessoas. Então, que fique bem claro aqui que esse decreto está estendendo para terras não indígenas. E nós temos um governo que ele apoia a invasão de terra, apoia o MST. Então, é um governo que vai querer apoiar que os indígenas invadam propriedades privadas também. Eu estou dando aqui minha opinião porque realmente o nosso estado é um estado crítico. Nós temos 3 demarcações em andamento no estado de Roraima. São 47% de terras indígenas no estado de Roraima. E a gente tem o que? Essa insegurança agora com esse poder de polícia da FUNAI. Vários do agro, eu sei que não são todos, mas a grande maioria do agro é contra esse decreto por essa insegurança jurídica e achar que está desrespeitando. Outro ponto que eu toco aqui é sobre a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Joênia Wapichana, ex-deputada federal, trabalhou comigo, ela é indígena, ela saiu da comunidade indígena com 6 anos de idade, para quê? Para estudar, estudou fora, né? Ela hoje foi uma advogada muito competente, ela estudou fora, ela trabalhou, ela ganha seu recurso, só que ela apoia políticas o quê? De assistencialismo aos indígenas. E não é isso que a gente precisa. Roraima, nós temos terras produtivas dentro das áreas indígenas. E o que a gente precisa não é dar assistencialismo puro aos indígenas, é fazer com que ele trabalhe com apoio, com realmente a FUNAI dizendo eu vou proteger esses povos, mas também vou apoiar esses povos com o Ministério dos Povos Indígenas que nós temos. É outra indígena, né? Sônia Guajajara. Então a gente tem mecanismos dentro do governo para apoiar a produção dentro dessas terras. E finalizando aqui, falando sobre o poder de polícia, a gente já viu que polícia administrativa é diferente de atividade policial. Certo. Deputado Nilton Tato, no Legislativo, em outubro do ano passado também, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto de lei, o número dele é 2326 de 2022, que concede o porte de arma de fogo aos servidores da FUNAI, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e os Recursos Naturais Renováveis. Quer dizer, houve uma coisa parecida, uma legislação parecida que passou aqui pelo Congresso também. Isso reforça, digamos assim, o decreto? Sim, porque o colega, na verdade, falta com a verdade quando todo mundo sabe das imagens no final de 2022 que chocou o mundo todo da situação dos Yanomami. Hoje não tem mais. E quem estava lá dentro da terra Yanomami, invadiram a terra de Yanomami, cometendo crime, com balsas lá dentro, com helicóptero lá dentro, você está fazendo uma defesa dessas pessoas, desses criminosos. E esses criminosos, parte deles, inclusive, que é o que está se apurando com a polícia, tá? Parte do próprio narcotráfico, que ganhou o aval para poder invadir a terra Yanomami. Estou pegando o exemplo da terra Yanomami e isso vale para muitas outras terras. Durante o governo Bolsonaro, eles foram incentivados, tá? Então você está defendendo, está dizendo que o decreto vai dizer que, olha, vai dar o poder para a FUNAI, não está dito isso lá, mas vai dar o poder para a FUNAI destruir o equipamento do criminoso. Você está defendendo o direito do criminoso, o direito de propriedade do criminoso. Não é isso que o agro defende, não. Não estou falando do ogro negócio, estou falando do agro. O agro não defende isso. O agro quer lei, tá? O governo Lula é o que está melhor equipando do ponto de vista de armamento e equipamento as forças de segurança no Brasil. Só não querem, inclusive, participar do programa que o próprio Ministério da Justiça está tentando coordenar com inteligência, com articulação entre as forças de segurança dos estados, só os governos da direita, os governos estaduais da direita. Porque deve ter algum problema na maioria desses governos que são submissos ao poder que ganhou aquilo que é a polícia que não traz segurança. Então, armamento e condições para a polícia,
O governo do presidente Lula está dando muito mais condições. O que o governo Lula trabalha é para desarmar a população. Porque quando a deixa solto, e está provado aí agora pelos indicadores, os clubes de tiro, né? Para quem é que está fornecendo armamento para o crime organizado, munição para o crime organizado? Quem é que está pegando licença nos clubes de tiro? Muitos desses, inclusive, são aqueles que vão lá e invadem terra pública, invadem terra indígena. Então, quando você faz a defesa e ataca as políticas que o presidente Lula está fazendo, que não está fazendo nada ilegal, tá? E pelo contrário, combatendo o crime, dá a impressão que você está defendendo aqueles que vão cometer crime. Porque o decreto, se você lê o decreto, de cabo a rabo, eu já falei, da primeira letra à última letra, está dizendo ali que é para punir quem comete crime. Se você está sendo contra aquilo, é porque você vai defender gente que cometa crime, tá? Não é isso. Não é isso que o agro fala, tá? Não é isso que o agro vai, tá? Então, quando a determinada entidade ou determinada liderança do agro não fala por todo o agronegócio, aí seria injusto. Deputado, E eu não vou aqui, eu não vou aqui pra... acusar todo o agronegócio de querer defender os criminosos, porque não é assim, o agronegócio é muito diverso. Deixa eu dar um tempo para o deputado Nicoletti, senão o senhor termina falando mais do que ele. Deputado Nicoletti, o senhor pode responder a isso que o deputado Nilton falou e também eu queria saber o que o senhor espera desse seu decreto legislativo, se isso vai passar, quem são as forças que o apoiam aqui dentro do Congresso? Pois é, me espanta quando eu vejo o nobre deputado aqui falar que o governo Lula é o governo que mais investe em segurança pública e falar dos governadores de direita. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Bahia e Rio Grande do Norte, comandado por governador de esquerda. Pergunte como é que está a segurança pública em Bahia e Rio Grande do Norte. Um desastre. Não tem mais controle da segurança pública desses 2 estados. Agora vá no Paraná e vá lá em Goiás, com o Caiado, para você ver o exemplo de governador que realmente ele fortalece a segurança pública, não só com armamento e equipamento, não. E São Paulo? Lá, policiais, São Paulo também é o Tarcísio. Está muito bem, anda muito bem. Tirando o que a Globo e outras emissoras andam falando aí, que matou alguém porque roubou um celular. Isso aí é o de menos, mas está controlado pelo Derrite, que é um excelente secretário de Segurança Pública. Mas só continuando aqui no caminho que eu estou indo. Então, governadores de direita controlando muito bem a segurança pública do país, governador de esquerda sem saber o que faz. Aí vem o presidente Lula, com o ministro Lewandowski, que de segurança pública não entende nada, vem com uma PEC da segurança pública dizer que vai unir todas as forças. Não está unindo nada, está usurpando a competência das polícias estaduais, está querendo deixar no controle para ser uma polícia de governo e não uma polícia de Estado, que ele possa controlar a inteligência das polícias, para que ele possa interferir na questão do sistema prisional também. E o ministro que fala, chamem aquela polícia do que vocês quiserem. Foi a última declaração dele sobre a Polícia Rodoviária Federal, querendo mudar a nomenclatura da polícia. Então, um governo perdido com questão de segurança pública, querendo fazer um decreto para dar poder de polícia como se fosse uma força policial, que não é. E a gente tem casos evidenciados, e aqui eu falo para você, que ninguém está falando aqui que apoia a questão da degradação do meio ambiente, tráfico de drogas, na questão de garimpo. O que eu falei aqui é que o governo de esquerda não quer enfrentar o tema, não quer regulamentar, não quer enfrentar através da legislação e fica mandando milhões, enxugando gelo nas áreas indígenas. Isso não vai adiantar. E com relação a Yanomami, são dados, é só procurar. Aumentou as mortes, aquela foto do indígena que o Lula quis vender para os organismos não governamentais internacionais, do indígena desnutrido, tem hoje lá sim. Convido o senhor para ir para o Alto do Araraquara, para o Alto do Mucajaí, nós vamos encontrar comunidades indígenas com pessoas desnutridas daquela forma. Teve lá atrás no governo Lula, no governo Dilma, teve no governo Bolsonaro e vai continuar tendo, porque não se está enfrentando o tema como deveria se enfrentar. Então, realmente, a gente tem aqui questões que poderiam avançar na segurança pública, só que, infelizmente, vem através de um decreto que está ali sempre aumentando os limites, não dentro da nossa legislação. Queria que o senhor falasse em um minutinho só, que a gente está com pouco tempo, fazer 30 segundos, aliás, minha diretora está me dizendo, qual a sua ideia sobre o decreto e sobre quem quer
sustar o decreto? Não, o decreto é legal, o decreto é uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Os agentes de estados que estão lá na ponta, estão lá fiscalizando a área, estão enfrentando os criminosos, precisam, evidentemente, estar preparados e ter o poder de polícia e de agir em nome do Estado, como política de Estado. Tá? Então, o decreto não é nada inconstitucional, pelo contrário, o presidente Lula está obedecendo uma determinação da própria Constituição que o Supremo, que é o guardião da Constituição, está dizendo que precisa fazer. Muito obrigada, deputado Tato. Deputado Nicoletti. Esse guardião da Constituição, ele está ligado hoje politicamente com esse governo atual, porque tudo que é matéria que a gente vota no Congresso aqui tem-se uma ação proposta por partidos da esquerda no STF. E termina como? Sempre com a última palavra do STF. Então, aqui de comum acordo, eu acho que hoje o Congresso Nacional não faz seu papel, porque quem está fazendo, legislando hoje é o STF. Um decreto totalmente inconstitucional. O STF disse para regulamentar, mas não dessa maneira, de você dar uma atribuição de poder de polícia a um órgão da FUNAI para poder adentrar em áreas privadas, tomar equipamentos agrícolas sim, invadir terras que não são indígenas através de uma portaria, isso é totalmente inconstitucional. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Nicoletti, do União Brasil de Roraima, e Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre o decreto do presidente Lula que concede poder de polícia à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. E também sobre o projeto de decreto legislativo que pretende sustar os efeitos desse decreto. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate que fica no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.